Pessoal, boa noite. Já estamos por aqui. Esperar aí o Ricardo entrar para a gente já organizar. Hoje o nosso tema vai ser saneamento, né? Amanhã nós vamos mudar de horário, porque esse horário está sendo muito concorrido e aí a qualidade, né, fica com problema. Ontem nós tivemos problema com a Adriana aí, que caiu 2 vezes, disseram que a voz sumiu em determinados momentos. Deixa eu chamar o Ricardo aqui para ele já ficar na tela junto com a gente. Mas ontem foi muito legal, porque a gente bateu recorde aí de audiência. Não sei o que está acontecendo aqui não, que eu não estou conseguindo. Opa, consegui. Chamando o Ricardo aqui. E olha, tá dando certo, porque eu tô. Oi, Ricardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fred. Bem-vindo aí. Nós estamos dando um aquecimento, ainda não Obrigado. começou, não. Estamos no A gente já vai aquecimento, tá bom? testando, vai Tá falando com a certo. turma sobre a importância de o pessoal estar participando, de trazendo mais gente para cá, para debater com a gente, para conhecer mais o novo, conhecer os postulantes, né? Que a Perfeito. rigor, vocês ainda estão no processo seletivo. E a gente tem a oportunidade de conversar, né, nesse período aí de recesso, que a gente estava fazendo as reuniões presenciais, mas eu acho até que está funcionando bastante esse nosso modelo aqui, sabia? Que Apesar bom. da gente ter tido concorrência no horário, mas a gente tem tido bastante sucesso, na minha opinião. Ontem chegamos a picos aí de 50 e poucas pessoas ao mesmo tempo, e no total já foram mais de 270 pessoas que acompanharam a live de ontem, né? No Muito nosso, bom. na que deu menos, nós tivemos aí em torno de 140, que também é muito bom, na minha opinião, né? Claro, claro. É isso aí. O importante é debater os temas que importam à cidade, que E, de- e importam para o dif- cidadão. e difundir também, né? Difundir os candidatos, difundir a proposta do novo, né? Não os candidatos, os pretensos candidatos, os Exato. postulantes a serem candidatos, mas isso é muito bom para fazer o novo crescer, né? Eu tenho a expectativa que nessa próxima eleição o Novo vai ganhar muito eleitor aqui no Rio de Janeiro, porque a gente vai ter ativos que nós nunca tivemos, né? Vamos ter, só de participar do debate, o majoritário, a gente poderá fazer muita divulgação do Novo, né? Fora que nós estamos tendo postulantes assim, em regiões da cidade que antes nós não tínhamos. Então, eu acho que é uma força muito grande para nós. Perfeito. Aí está tudo direitinho, você está todo organizado, Tudo firme. organizou Estamos os times, aqui. porque Estamos você vai aqui. falar mais, eu vou deixar assim, você falar mais, falar de você, porque eu estou todo dia aqui, né? Tá Então, certo. Tá certo. e assim, uma coisa que eu tenho certa dificuldade às vezes, de anotar as perguntas, porque enquanto a gente está falando, ter que ler e anotar a pergunta é meio complicado, né? Então, se você puder anotar também algumas, eu tento algumas daqui. Quando eu estiver falando, você anota, quando você estiver falando, eu anoto, tá bom? Tá certo. Para a gente poder Tudo atender o bem. máximo aí as demandas das pessoas. O tema de Perfeito. hoje é saneamento. Então, Ricardo Coelho está aqui embaixo, eu vou deixar ele falar já já. Eu faço sempre uma apresentação rápida, vou fazer de novo, porque sempre tem tido gente nova aqui, né? E aí que ainda não me conhece direito. Bom, eu sou um carioca, nascido em Todos os Santos, na zona norte do Rio de Janeiro, ali perto do Engenhão. Tenho mais de 30 anos de experiência em gestão, sou mais velho de uma família de classe média, de 5 filhos. Estudei escola pública a minha vida toda, até fazer o vestibular. Depois fiz engenharia na PUC, fui bolsista, me formei em engenharia bem rapidinho, com 21 anos de idade. Sempre fui muito estudioso, muito dedicado, muito focado no aprendizado. E tenho a felicidade de até hoje estar aprendendo aí coisas novas e me dedicando a desafios diferentes. No final da Petrobras eu fiz concurso, no final da PUC eu fiz concurso para a Petrobras. Então foi uma experiência numa empresa pública, fiquei lá quase 6 anos, quando eu fui convidado para ir para as lojas americanas.
que na época era uma empresa que vivia uma certa dificuldade, mas que com um grupo muito progressista, de qualidade, de foco na gestão, de metas, de acompanhamento das metas, desenvolvimento de gente, né? Trabalho em equipe, mas voltado para conseguir resultado. A companhia prosperou muito, né? E hoje está espalhada pelo Brasil inteiro e foi assim, a primeira empresa de um grande grupo empresarial que hoje é um grande grupo mundial, né? Até considerado um dos melhores administradores do mundo. E liderados por brasileiros e cariocas, né? Então, quer dizer, tem jeito. O problema todo está no modelo de governar. Eu fiquei lá durante 15 anos e aí resolvi sair para empreender. Fui ser empreendedor. Logo me tornei sócio de uma rede de lojas de vestuário e roupas aqui do Rio de Janeiro também, que foi dono das marcas Salinas e Richards principalmente. E também, com trabalho de gestão, colocando as pessoas certas nos lugares certos, nós prosperamos muito. Aumentamos o número de lojas, aumentamos as vendas, criamos muitos empregos, né? E nós vendemos uma companhia em 2011. E aí eu fui para uma experiência, até que foi um dos motivos de eu hoje estar aqui, que foi o Clube de Regatas do Flamengo, uma entidade sem fins lucrativos, e que eu comparo muito a cidade do Rio de Janeiro, que naquela época era uma marca de potencial maravilhoso, como é a cidade do Rio de Janeiro, porém completamente degradada, desacreditada, assim, praticamente qualidade, com gestão, equipe, choque de gestão aí, sim, radical, né? Porque nós não permitíamos que tivesse aparelhamento político, que era usual antes da entrada desse novo grupo lá em 2013. Então, o primeiro diretor-geral do Flamengo foi tricolor, diretor financeiro botafoguense. A gente precisava melhorar muito as redes sociais. Quem operava muito melhor do que a gente era o Corinthians. Nós fomos lá, conseguimos contratar um corintiano para trazer para cá. E o Flamengo hoje é um dos líderes mundiais na questão de redes sociais no futebol. Então, foco em fazer acontecer, sendo rígido, é possível. E aí, isso me fez, lá em 2017, começar a considerar a possibilidade de eu ajudar no processo político, porque que bateu o seguinte, caramba, a gente não faz, eu sempre fui avesso à política, mas a gente deixa estar aí pessoas que não fazem, né? Anos e anos e anos e anos e anos, a gente vê que não são essas as pessoas que vão fazer. E aí comecei a estudar, me envolver com isso, conheci o Novo, com o qual me identifico muito, né? Vários princípios, eu acho que se não existisse o Novo, talvez eu também não estivesse aqui. E o Novo não aceita privilégios, não aceita dinheiro público, acredita que as pessoas, para participarem da política, não podem ter projeto pessoal, que elas entram muito mais por um projeto de cidadania, de ajudar por um certo tempo, dar uma contribuição por um certo tempo, faz processo seletivo para garantir que todos os seus candidatos tenham um mínimo de qualificação e, principalmente, que tenham idoneidade, né? Que não tenham histórico de terem feito coisas duvidosas no passado, né? Como a gente vê que a política atual está coalhada desse tipo de situação. Aí eu participei ainda da transição do governo do Zema, da estruturação. O governo do Zema é outro também, que está cumprindo o que combinou durante a campanha passada, que montou uma equipe absolutamente técnica, com gestão de qualidade, já está colhendo resultados bastante importantes lá em Minas Gerais, que mais tarde vamos ter um dia, uma oportunidade até, eventualmente, de chamá-lo aqui para debater com a gente. No começo do ano passado, então, eu resolvi entrar no processo seletivo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E fui aprovado nesse processo, sou o único aprovado no Rio de Janeiro, não sou candidato, porque formalmente isso acontece durante a convenção partidária e pelo calendário eleitoral. A convenção partidária deverá ocorrer no intervalo entre 20 de julho e 6 de agosto, mas uma possibilidade muito grande que seja eu. E então estou estudando a cidade do Rio de Janeiro, dia e noite sem parar, no que eu chamo do andando, conhecendo e aprendendo, e agora é conectando, conhecendo e aprendendo, porque andar nós estamos sem condições nesse momento por conta do coronavírus, né? E para o Rio de Janeiro, a gente tem umas coisas assim muito básicas, mas que são muito importantes para ter foco.
Tem um que é genérico, que vale para tudo, que é acabar com a bagunça, porque tudo que a gente vê no Rio de Janeiro nos remete à palavra bagunça, na educação, na saúde, no transporte, nas ruas, qualquer coisa. É um descaso, é um despreparo, né? Assim, e para isso a gente precisa de choque de gestão. Eu remeto toda a minha história, né? Colocar as pessoas certas nos lugares certos, não aceitar cabide de emprego de jeito nenhum, né? Não colocar ninguém lá por injunção política ou por apadrinhamento, ou por qualquer outro motivo que não seja a maior capacitação para fazer aquele trabalho. Ter metas, ter acompanhamento de metas, ter transparência, divulgar essas metas para a população, até mesmo para a população poder cobrar, né, e questionar para a gente estar revendo se é isso mesmo ou não. Ter muita transparência para todo mundo saber o que está acontecendo e descentralizar bastante a administração pública. E a gente sempre tem a oportunidade de falar isso, e hoje, quando a gente estiver falando de saneamento, eu acho que vão aparecer também questões que levam para a descentralização. E ter tolerância zero com a corrupção, que, infelizmente, é o lado mais macabro das práticas dessa turma que está aí. É desumano e é cruel com as pessoas que precisam do serviço público. Pessoas na liderança se apropriam de um bem que não é deles, que é público, e facilitam verdadeiras quadrilhas a estarem operando. E isso a gente tem que acabar e tem que ser absolutamente radical em relação. Para quê? Para entregar um serviço de saúde de qualidade. Que pelas nossas avaliações existe dinheiro suficiente para isso. Falta gestão, falta seriedade, falta tolerância zero com a corrupção. Para a gente voltar a ter um Rio de Janeiro que atraia empresas, facilitar a vida dos empreendedores, principalmente dos pequenos e micros, simplificando, facilitando, apoiando, verificar onde o Rio de Janeiro perde competitividade para as outras cidades para atacar esses problemas de frente, para a gente voltar a atrair empresas, atrair negócios e riqueza para a cidade. E, por último, na educação, a gente organizar o primeiro tijolinho para depois a gente fazer uma construção mais ampla, que é garantir o ensino fundamental completo, que todas as crianças completem o ensino fundamental na idade certa. Mas o primeiro tijolinho é garantir que no primeiro ano as crianças com 6 anos de idade consigam ser alfabetizadas, 100% delas. Então, em resumo, eu sempre falo esses 8 a 10 minutos, é isso. Fico aberto aí depois para quem quiser saber mais qualquer assunto em relação às minhas propostas, a mim mesmo, poderem fazer. Então, Ricardo, agora eu passo a bola para você também se apresentar, falar das suas propostas, e a gente segue aí depois abrindo para as perguntas. Obrigado, Fred. Eu sou Ricardo Coelho, carioca de Ipanema, casado, 2 filhas maiores e trabalho como advogado. Durante muitos anos, eu fui professor de ensino médio de História na rede pública e particular do Rio de Janeiro. Então, eu tenho um carinho também especial pelo item educação. E, recentemente, eu resolvi então me aproximar da política, a ideia do Partido Novo, que as pessoas de bem deviam se aproximar da política, passar a buscar o carro político, né? E estou aí no processo seletivo para disputar uma vaga de vereador na Câmara Municipal nessa eleição de outubro. Bom, hoje o nosso bate-papo está em torno de saneamento, que é um assunto que me interessa de perto. E, Fred, infelizmente, nesse quesito saneamento, o nosso querido Rio de Janeiro não vai nada bem. Se você pega qualquer ranking desses, por exemplo, o Trata Brasil, que é uma instituição importante para cuidar de saneamento básico, né, você vai ver que o Rio de Janeiro está atrás de São Paulo, está atrás de Belo Horizonte, está atrás de Curitiba e agora está atrás até de Niterói. Niterói, que já foi uma cidade olhada com certo desdém aqui pelos cariocas, hoje tem praticamente 100% de aproveitamento em esgotamento sanitário, que já dá uma lição para o Rio de Janeiro. Então, é de se pensar, é uma preocupação em relação ao Rio de Janeiro esse item saneamento básico.
Veja bem, saneamento básico implica em serviço de água potável, implica coleta de esgoto, implica coleta de água pluvial, coleta de lixo, trabalho no lixo, quer dizer, tratamento do lixo, resíduos sólidos. Então, pelo amor de Deus, não tem nada mais importante numa cidade do que o saneamento básico. Isso é elemento fundamental. Qualquer cidade que se pretenda uma cidade de qualidade, de primeiro mundo, capaz de gerar atividade, capaz de gerar emprego, capaz de preservar a saúde dos seus cidadãos, tem que ter um padrão de excelência no item saneamento básico. Infelizmente, não acontece isso no Rio de Janeiro. Nós estamos muitos anos atrasados nesse quesito. Alguns dados recentes, infelizmente, só vêm corroborando o que nós estamos apresentando. Veja o problema da água, a tal crise da água aqui no Rio de Janeiro, fevereiro, que se prolonga até hoje. Quer dizer, fomos servidos de uma água com cheiro, com gosto ruim, né? Pagando por um serviço de péssima qualidade e que reflete, na verdade, a crise do saneamento básico. Essa água vem do Guandu. O Guandu é poluído. O Paraíba do Sul, que fornece 90% da água do Guandu, é poluído. Não há política de proteção dos mananciais do Guandu. Os afluentes do Guandu estão todos poluídos. Ou seja, essa crise da água, a tal crise da geosmina, que é gerada pelas algas, tal, é fruto da poluição, é fruto dessa incapacidade de se gerar uma política efetiva de proteção ao meio ambiente e uma política de saneamento básico. E gerou essa quantidade de problemas. As pessoas tiveram que comprar água mineral, quer dizer, um desrespeito total ao cidadão. Aliás, a SEDAI até hoje não se dignou nem a pedir desculpa aos cidadãos e apresentar alguma explicação razoável para tudo isso que aconteceu. Nada disso. Nós, para a SEDAI, aparentemente, nós não temos nem direito de consumidor. Eles tratam a gente dessa maneira, né? Então, para começar, o problema da água. Agora, quando você vai ver em depoimentos do próprio pessoal da SEDAI, né, você vê que aquela estação de tratamento lá de Guandu, aquilo ali praticamente igual ao que era na década de 50, quando ele foi construído. Muito pouco, aparentemente, foi feito lá. É isso? A rede é velha, né? A rede tem muito desperdício de água. Se calcula que 50% da água tratada no Rio de Janeiro, ou seja, que nós pagamos para tratar a água, cerca de 50% dessa água não é faturada, é perdida, um grau absurdo de perda de água, né? Então, a água já é um sintoma dessa precariedade do saneamento básico, né? O esgotamento sanitário é pior. Mais ou menos os cálculos são que cerca de 20% das residências, dos domicílios no Rio de Janeiro, não tem saneamento básico, não tem coleta de esgoto, né? Ou seja, é aquela situação mais primitiva que gera dano ao meio ambiente, dano à saúde, né? Que prejudica tudo. Ora, se você for ver a parte de coleta de esgotos, né, no Rio, é essa precariedade, né, que nós estamos apontando. Então, olha pela água, olha pelo esgotamento sanitário, o quadro é muito ruim, né? E desse esgotamento, do que é coletado, quanto é tratado? Menos da metade. Menos da metade. Então, na verdade, a gente tem menos de 50% do esgoto na cidade do Rio de Janeiro tratado. Pois é um absurdo. Basta dizer, por exemplo, que no emissário submarino de Ipanema, o que é lançado no mar é sem tratamento. O esgoto que é lançado pelo emissário submarino de Ipanema no mar vem sem tratamento, né? Então, por aí você vai vendo a precariedade desse setor de captação de coleta de esgoto, né? Agora, vamos para uma seguinte, quer dizer, o titular legal do saneamento é o município, né? Então, a menos que não seja o esgoto local, a menos que seja alguma coisa que tenha que envolver vários municípios, é o município, a prefeitura que tem que resolver isso.
né? Então, é fundamental que a prefeitura assuma a liderança nesse processo para buscar a universalização do saneamento básico, que é o mínimo que se pode esperar do Rio de Janeiro, né? É universalizar esse serviço de água, de esgotamento, de coleta de lixo, né? Que é o mínimo que se pode esperar. Muito bem. Agora, no Rio, o que acontece? Você tem o poder legal é do município, mas quem presta serviço aqui é uma companhia estadual, né? Que presta serviço, que é a SEDAI. E você vê o tempo todo um conflito entre a prefeitura e o governo do estado. E aí é o seguinte, quer dizer, a SEDAI aparentemente é um problema do governo do estado, ok? Só que esse problema recai também em cima da gente, né? Porque a SEDAI é que deveria prestar o serviço. Não se sabe nem exatamente se é um contrato, qual é. Nos conhece fiscalização da ação da SEDAI. Eu nunca vi falarem que a Genesa fiscaliza a SEDAI nem nada disso. A meu ver, a SEDAI corre solta, né? Então, eu acho que a prefeitura, para começar a alterar esse quadro de coisas, realmente tem que abandonar esse quadro de SEDAI, tem que entrar num outro patamar. Eu acho que hoje a quantidade de dinheiro que é necessária para se fazer um avanço nessa área de saneamento básico exige a participação da empresa privada. A prefeitura tem que fazer uma concessão, tem que chamar as iniciativas privadas, fazer uma licitação, gerar bons contratos, né, para que comece-se a fazer o avanço nessa área de saneamento que está tão parada e tão abandonada. Claro que você tem também a agência reguladora, é fundamental, não é isso? Quer dizer, o fato de você ter uma entidade privada, licitada, fazendo, não quer dizer que da noite para o dia as coisas vão estar resolvidas, evidentemente. Você tem que acompanhar o contrato, você tem que fazer as coisas funcionarem. Mas é o início de um processo sem o qual eu acho que a gente não vai sair do lugar, né? Agora, se a gente for ver, na verdade, eu acho que na política do Rio de Janeiro é que nunca se deu, de fato, a prioridade que tinha que se dar ao saneamento básico. Mas a população ela tem noção, principalmente os mais prejudicados com a falta de saneamento, que é a população carente das favelas e das comunidades. Nas favelas e nas comunidades, você não tem nem coleta de esgoto, tem um fornecimento de água muito fraquinho e a coleta de lixo também é muito fraco. Daí aquele ambiente, em geral, insalubre, né, que desfavorece a vida do morador de comunidade. Mas eles têm consciência disso, né? Eles têm consciência disso. A nossa política é que não tem respondido. Eu me lembro, e aí vocês vão lembrar junto comigo, daquelas manifestações de 2013, que começaram no Rio de Janeiro, populares, em razão do aumento do preço da passagem, mas que acabaram ganhando vários tipos de reivindicação. Pois bem, em junho de 2013, eu me lembro, isso ficou na minha cabeça, nunca esqueci, em junho de 2013, houve uma passeata, uma manifestação, o que seja, de moradores da Rocinha. Se diz que quase 2.000 pessoas saíram ali pela Niemeyer e foram até a casa do governador da época, infelizmente, triste memória, né? E o que se dizia lá? Se você vê a matéria no dia, sobre a matéria, o que diz lá, mesmo a liderança lá que falou para o jornal, né? Ele estava apontando a contradição entre a Prefeitura do Rio, que tinha gastado milhões na construção de teleférico, né? Ele certamente devia estar se referindo ao teleférico lá do Alemão, que é de 2011, a manifestação vaga, e que não gastava em saneamento, que a filha dele tinha que pisar no valão, pisar no esgoto a céu aberto, né? E, enquanto isso, a prefeitura gastava com teleférico. Eu não quero nem entrar na discussão da importância do teleférico. Importância, ele mesmo, na declaração dele, ele diz, não, eu não sou contra o teleférico e tal. Então, não é a questão da discussão do teleférico em si com o meio de transporte. Mas é evidente que, em termos de prioridade, né, é lógico que você ter um saneamento básico, você avançar o saneamento básico numa área de comunidade, como é a Rocinha, como é o Alemão, Cidade de Deus e muitos outros, é muito mais importante do que você montar um teleférico. Isso me parece aquela coisa do político que quer fazer a obra, né? Tem que aparecer a obra, senão ele não tem repercussão, né? Então, a população também não é tão desatenta, né?
muitas vezes isso pode não aparecer, porque, infelizmente, nem a nossa imprensa repercute muito a questão do saneamento básico. A imprensa mesmo aqui só repercute a questão do saneamento básico quando está em plena crise. Agora eu estou vendo, ontem abri o jornal, né? Então o coronavírus tinha chegado à Cidade de Deus, era o primeiro caso na Cidade de Deus. Aí o jornal dizia, porra, o problema é que na Cidade de Deus não tem água, não está tendo água, então as pessoas não têm como lavar as mãos, não têm como se higienizar para enfrentar o problema do coronavírus. Aí vem uma matéria embaixo falando da Rocinha. A Rocinha está com 15 mil pessoas sem água, né? E aí, como é que vai fazer para lavar a mão? Então, ou seja, isso tinha que estar resolvido antes, né? Fica evidente no caso desse, como do coronavírus, né? Como você está com a população protegida nesse quesito meio ambiente, né? Com água de boa qualidade, com esgotamento sanitário, com boa coleta de lixo, é importante para a qualidade do meio ambiente e para a defesa da população contra epidemia, vírus, o que for. Mas isso só aparece em momentos de crise, né? Onde se fala disso. Passou daí, ninguém mais fala de saneamento básico, quer dizer, como se fosse uma coisa de menor importância. Então, eu acho que o nosso compromisso, eu tenho certeza que o Fred está à frente disso, tem que ser prioridade total. Universalização do saneamento básico no Rio de Janeiro. É claro que, evidentemente, que possivelmente não se consegue isso numa gestão. Isso é um processo que não é tão rápido, mas é preciso se tomar à frente em relação a isso. Agora, Ricardo, deixa eu falar algumas... Quer falar, Fred? Vai lá, Fred. Eu poderia falar algumas coisas, porque eu também tenho estudado esse assunto bastante, né? Perfeito. E para mim tem uma questão aí que você tocou que é fundamental. Fundamental. O responsável pelo saneamento, aliás, por tudo, na minha opinião, na cidade do Rio de Janeiro, é o prefeito. Exato. Não importa quem presta o serviço. Quem presta o serviço de ônibus são companhias particulares contratadas. Mas a responsabilidade pelo transporte do Rio de Janeiro é do prefeito, é da prefeitura, porque ele é que contrata. A mesma coisa se dá em relação ao saneamento básico, né? E você pegou duas parcelas do saneamento básico: fornecimento de água, esgotamento e tratamento de esgoto. A companhia contratada, entre aspas, é a SEDAI. A relação do município com a SEDAI deveria ser através de um contrato, né? Um contrato entre o município de Rio de Janeiro, contratante, e a SEDAI, contratada. Só que isso foi muito mal feito. Muito mal feito. Tem um documento de 2007 que não é um contrato, que é um termo recíproco de responsabilidade entre o município e o Estado, que não estabelece obrigações para a SEDAI. Então, a gente aqui hoje tem um contrato que vale por 50 anos, vale entre aspas, porque esse contrato tem buraco pra caramba e ele tem que ser detonado. É isso que um prefeito deveria estar fazendo, como fez Niterói, que você citou aí, que vai muito bem. Detonar esse contrato com a SEDAI e abrir uma nova licitação num outro formato completamente diferente, com direitos e obrigações. Porque, para mim, é inconcebível que a gente tenha um contrato para fornecimento de água e o contratado não fornece a água ou fornece essa água deteriorada e a gente não ouviu falar de multa, a gente não ouviu falar de cobrança. Teve uma decisão judicial aí falando em dar um desconto de 25%, que o governador vai recorrer. Mas cadê o contrato? O que o contrato diz? Que devia estar muito claro lá. Olha, eu estou comprando água, se você não entregar água, além de eu não pagar, ainda vou te cobrar uma multa. Que é assim que se faz em qualquer contrato normal. Mas isso não existe, porque foi sempre uma ação entre amigos. Quando se fala, a gente tem que fazer junto, tem que ser amiguinho. Amiguinho de quem? Tem que ser amiguinho da população carioca. A cidade do Rio de Janeiro paga à SEDAI
77% da receita da SEDAI. Eu vejo me perguntando aqui se a gente é contra ou a favor da privatização da SEDAI. Eu sou totalmente a favor da privatização da SEDAI, mas não com esse contrato que ela está aí. Quer dizer, o município do Rio de Janeiro, a rigor, não tem nada a ver se a SEDAI vai ser privatizada ou não. Eu só imagino, se a SEDAI fosse privatizada, com certeza, Ministério Público, estaria todo mundo em cima da SEDAI. Os diretores da SEDAI estariam presos, porque eles não prestam serviço, eles não entregam esgotamento sanitário, eles jogam esgoto nas nossas águas pluviais. E qual é o prazo para acabar com isso? O que está escrito lá no tal contrato, entre aspas? Não está escrito nada, não tem prazo. E esse contrato ainda é renovável por mais 50 anos. Isso é uma brincadeira. É uma brincadeira, um descaso, é o que eu falo. A gente tem que ter tolerância zero com essas leniências, com essas... Fingiu que resolveu. E por que se faz isso? Porque a SEDAI é cabide de emprego, de aparelhamento político, onde vão para lá os amiguinhos. A SEDAI gasta uma nota preta de ações trabalhistas. Paga salários e aposentadorias enormes. E a turma não quer mexer na SEDAI por causa disso. Mas a cidade do Rio de Janeiro não tem nada a ver com isso, na minha opinião. A cidade do Rio de Janeiro só tem que querer uma coisa. Não quero mais ter contrato com a SEDAI. Quero abrir uma licitação, a SEDAI até pode ser uma das licitantes, com obrigações e quanto eu pago por cada serviço. Temos um baita de um problema aí, que é o fornecimento de água, que não vem da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebe água de fora, recebe água federal, Fred, do Rio Paraíba. Deixa até, já que você citou aí essa questão, né, trabalhística, eu também acompanho um pouco mais de perto, né? Você tem razão, tal, em princípio a SEDAI é problema do governador do estado, nós vamos disputar aqui a prefeitura. Mas é chocante, você abre um recibo de pagamento de funcionário da SEDAI, entendeu? Você tem três rubricas, uma remuneração fixa, que é a da função. Depois você vem um outro item de remuneração, que são adicionais, ou legais ou judiciais, ou seja, obtidos em sentença judicial. E depois um outro item que é a função se ocupa a função de confiança. Aí na função é 10 mil. Nos adicionais legais vai para 20, para 30 mil. A SEDAI gasta por ano para pagar a ação trabalhista cerca de 10 milhões de reais para pagar a ação trabalhista. Ou seja, que política de pessoal eles têm lá para deixar chegar a um ponto desse? E não investe um tostão na melhoria do serviço. Então eu falo assim, mas a SEDAI dá lucro. Claro que dá lucro, ela cobra e não entrega serviço. Não existe melhor negócio do que esse no mundo. Imagina só, eu comparo assim, num restaurante. Você vai lá, pede um almoço, pede um refrigerante, paga e fica lá sentado olhando. Passa um tempo, você vira para o garçom assim, cadê o meu prato? Cadê o refrigerante? Não, a gente aqui não entrega não, é o nosso modelo. Como assim? Esse é o modelo da SEDAI. Dá um baita do lucro. Claro que dá lucro. Não entrega serviço, não investe em nada, não faz nada. E tá o governador aí, via essa questão de região metropolitana, querendo ele ser o contratante. E aí é ação entre amigos. O contratado vai se contratar, o contratante vai se contratar. Isso é absolutamente esdrúxulo. Isso tem que ser combatido. Tem que ter alguém na cidade do Rio de Janeiro que fale assim, português claro, para a população entender. E esse é um serviço essencial, que destrói a saúde, que causa problemas enormes para a saúde a médio e longo prazo. Eu visitei o Jardim Maravilha, eu andei na Rocinha, qualquer lugar, Pavuna, sempre que você vai nesses lugares, os caras vão te mostrar um valão. E pior, muitas vezes a tubulação de água passa por dentro desse valão. Ou seja, qualquer vazamento, qualquer coisa, a água ali está completamente poluída quando tem. Então é escandaloso esse negócio. Escandaloso. Isso, Ricardo, você está tocando um ponto essencial. Tem que ser motivo de envolver Câmara. Uma outra coisa. Esse contrato que dá direito à SEDAI ficar 50 anos, mais 50 anos,
ele não foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Não passou por lá. Interessante, né? Foi feito de uma forma completamente esquisita. Então, a gente tem consultado, é possível, sim, desmontar esse contrato. Foi o que Niterói fez. Niterói só conseguiu ter acesso e poder privatizar o saneamento em Niterói judicializando. Não foi na boa. E depois que ele privatizou, que Niterói privatizou, a concessionária lá compra a água da SEDAI e cuida do esgotamento sanitário. Niterói está com mais de 95% do esgotamento sanitário tratado. Por isso é que ficou muito melhor do que a gente, porque tirou da SEDAI. Nós temos que tirar para a SEDAI. Qualquer conversa da cidade do Rio de Janeiro tem que ser o seguinte: olha, eu não quero a SEDAI como prestadora de serviço para mim, a não ser que seja numa outra base contratual completamente diferente desse negócio aí que ela não tem obrigação. Enquanto a gente não conseguir isso, esquece. Não adianta ficar discutindo privatização da SEDAI para o cidadão carioca. Para o Estado, né, a gente, como filosoficamente do Novo, que acreditamos na privatização, somos 100% a favor. Mas para o município do Rio de Janeiro, para o prefeito do Rio de Janeiro, o que interessa é o seguinte: olha, eu quero destruir esse contrato e quero abrir uma licitação. E aí, vamos ver de onde a gente compra a água e depois, como é que a gente vai fazer o esgotamento. Porque o esgotamento também, já apareceu essa pergunta aqui, não dá para fazer um mutirão com o pessoal da Rocinha, com o pessoal de comunidades para fazer? A resposta é: dá para ter soluções locais, sim. Muito mais simples do que grandes obras de empreiteiras. Aliás, as soluções mais inteligentes para esgotamento sanitário hoje não são soluções de grande porte integradas. São soluções locais, pequenas, onde você faz o tratamento ali, usa gravidade, muito mais barata do que essas megas soluções que ficam nos apresentando em períodos de campanha e de eleição e que depois são contratos enormes que nunca são praticados e quando são, é para desvio de dinheiro público. Fred, e a gente tem que acabar com isso. Aproveitar esse teu gancho, que eu estive lá conversando com a empresa Zona Oeste Mais Investimentos, Mais Saneamento, perdão, que é a empresa que hoje é concessionária de 22 bairros da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, né? E eles também me disseram a mesma coisa que você, ou seja, eles estão percebendo que eles têm que mudar o modelo de estação de tratamento, que a intenção deles é agora passar a criar estações menores de tratamento, próximas a certas áreas. Por exemplo, você tem um projeto Minha Casa Minha Vida, você cria ali uma estação de tratamento para atender aquela região, que fica muito mais em conta, fica muito mais viável, né? Então, só reforçando isso que você estava se referindo, ao tipo, ao modelo, né, de estação de tratamento para esgoto, né? Ou para água. Eu tive uma reunião com uma pessoa lá de... Sim. Ricardo, eu tive uma reunião com o pessoal lá de Pernambuco e eles têm uma solução que eles chamam de condomínio, que é desse tipo aí, de soluções menores para pequenos locais, para locais menores, eventualmente tem uma abrangência maior. A Sabesp, em São Paulo, fez uma licitação de 14 lotes. 14 lotes. E olha só como é que ela fez a licitação, de uma forma muito inteligente. Eu fiz algumas assim lá no Flamengo, algumas contratações assim. Ao invés de você contratar o cara e para você pagar a obra que ele vai fazer, você não paga a obra. Você paga pelo serviço final, entendeu? Perfeito. Ou seja, você contrata pela qualidade do esgoto que vai sair dali, do nível do tratamento do esgoto. E aí, o cara que vai ser contratado, ele vai querer fazer a obra o quê? Mais barata, concorda? Porque claro, ele vai ganhar mais dinheiro, você vai pagar a mesma coisa para ele pela qualidade do esgoto tratado, que no fundo é o que o cidadão carioca quer. É o esgoto tratado, com qualidade. Então você vai medir na saída, tem lá prazos, etapas, que chegando naquele nível você paga. Se o cara fizer uma estação muito barata, ele vai ganhar muito dinheiro. Se ele gastar muito dinheiro na construção, ele não vai ganhar dinheiro. Mas o Estado só vai pagar pelo benefício para a população. A cidade só pagaria pelo benefício para a população. É isso que a gente tem que fazer.
Claro. Não precisa pensar muito para fazer um negócio desses, né? A gente não Claro. tem que ser uma cidade que aprove obra, que seja uma construtora. Não é a construtora. O que interessa, eu não quero saber quantos prédios de escola tem. Eu quero saber se 100% das crianças estão sendo alfabetizadas. Eu não quero saber quantos equipamentos tem. Eu quero saber se o esgoto está sendo tratado. É isso. O resto é conversa fiada. E quando você entra nessa conversa, é sempre a conversa que lá no final da história tem uma coisa muito ruim, que é o desvio, que é não entregar resultado, que é não ir para o objetivo final. Isso é que eu chamo de choque de gestão e tolerância absolutamente zero com a corrupção. Então, eu acho que um prefeito decente ele vai querer detonar esse contrato, questionar muito e cobrar muita multa da cidade pelos estragos que ela faz na cidade do Rio de Janeiro. Independente dela ser privatizada ou não. Isso é uma outra coisa. Não, perfeito. Agora, vamos lembrar, né, que realmente é hora de tolerância zero com essa falta de saneamento. Você vê todo ano, isso parece piada no Rio de Janeiro, todo ano aquela notícia, gigoga nas lagoas da Barra, de Jacarepaguá, aí mostra as fotos, aí vai o nosso Mário Moscatelli, né, que é o biólogo, que é campeão da fiscalização, tal, e vai, mostra. Tal. Todo ano é a mesma coisa. Há quantos anos se repete essa situação onde vem se jogando esgoto nos rios, esgoto na lagoa, esgoto no mar, né? E todo ano se repete isso. Seja a praia de São Conrado. Por que não se consegue fazer soluções locais, eventualmente atraindo uma empresa privada para fazer? Sabe por quê? Porque a SEDAI é dona do contrato e ela contesta. A própria ideia aqui de fazer na Barra da Tijuca, a famosa AP4, que teve uma licitação que foi detonada, porque, a rigor, existe esse tal termo recíproco de responsabilidade, que é um contrato que não vale, e que a SEDAI usa isso para impedir que se faça qualquer coisa na cidade, porque, teoricamente, isso é um direito dela. Só que ela não faz. Ela cobra, mas não faz. E ninguém fala nada. Eu não vejo essa discussão grave. Eu não vejo. Claro. É nisso que a gente tem que isso é que a gente tem que entrar em campo para fazer. Isso sem dúvida. É um crime que está acontecendo nessa área. Pois é, esse exemplo que você deu agora claro, é uma das áreas mais prejudicadas no Rio, essa área que cresceu enormemente, Barra, Jacarepaguá, Recreio, a Rocinha, São Conrado, quer dizer, áreas importantíssimas e que você não consegue avançar, né, nesse processo de saneamento, privatizar para poder crescer nesse serviço, porque a SEDAI é um empecilho. Quer dizer, a SEDAI não só é uma péssima prestadora de serviço, como ainda impede que a cidade do Rio de Janeiro hoje, né, dê um passo adiante, né, nem que seja nessa primeira área, que é uma área enorme e importantíssima, né, como é essa área que você falou da AP4. Né? E você até, que está ambicionando aí, né, está no processo seletivo para ser vereador, isso é um assunto onde a Câmara de Vereadores poderia atuar muito. Sem dúvida. Porque ela pode questionar esse contrato que ela não aprovou. Claro. Uma Câmara de Vereadores organizada, e por isso eu chamo a atenção de todo mundo. Olha, vereador tem uma importância fundamental para a cidade. Vamos trabalhar pelo pessoal da bancada do Novo quando a gente tiver as candidaturas. É muito importante que a gente faça uma bancada grande para mudar a discussão no Rio de Janeiro, para a gente ir para a essência dos problemas, para a gente atacar, para a gente não deixar, eventualmente, um prefeito incapaz, despreparado, não atuar. A Câmara poderia, se ela não fosse aparelhada, se ela não se vendesse como ela se vende o tempo todo, né? A gente está vendo aí, está cheio de secretário que foi da Câmara dos Vereadores para lá, né? Um acordo entre amigos, que um não fiscaliza o outro. Não tem independência de poder. Tem compra de um poder pelo outro. Ação entre amigos. Isso, num modelo do Partido Novo, é impensável. Porque por mais que o Ricardo seja do Partido Novo, eu tenho certeza que se ele for vereador, ele vai criticar aquilo que um prefeito, eventualmente até se for eu,
não sei nem se eu vou ser candidato, mas na hipótese de eu ser, se eu fizer alguma coisa que esteja em desacordo com os princípios e valores, ele vai criticar. Essas questões dentro do Novo, elas são abertas, o tempo todo acontece. Então é muito importante chamar as pessoas para participar desse movimento, para ajudarem, para difundirem as pessoas do Novo, para difundir a proposta do Novo, para levar o Novo para outros territórios, expandir os territórios do Novo. A gente está conseguindo muitos candidatos espalhados mais pela cidade para o Novo ter uma representatividade importante. Porque são pessoas como o Ricardo, como a Adriana que esteve aqui ontem, como a Sandra, como o Rodrigo, como o Fábio, como vários, né? A gente tem mais de 70 pessoas inscritas no processo. Essas pessoas é que estão saindo da zona de conforto para virem tentar fazer uma mudança. Vamos apoiar essa turma. Eu garanto que muda muito. Como os nossos deputados federais em Brasília, no ranking dos políticos, nós temos 8. Em 513, os 8 primeiros colocados são os nossos. Nós temos qualidade, nós temos gente séria. E nós somos uma plataforma para atrair gente boa, para entrar na política, e não é para ter projeto de poder, é para dar sua contribuição e sair e abrir espaço para outro. É isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Você vê, hoje na Câmara, até tem alguns vereadores que se esforçam, né, na defesa do saneamento básico. Mas são muito poucos. Muito bons. Tem são poucos, minoria. Tem poucos. Tem que mudar isso. É uma minoria. Então, a gente tem que eleger uma bancada forte que possa, de fato, fazer diferença na Câmara, não só em relação ao saneamento básico, que é um item essencial, mas em relação à educação, em relação à administração pública, em relação ao orçamento, pontos essenciais que têm que ser levados a sério, não é isso? E o apoio a uma gestão realmente que seja inovadora na prefeitura e que venha a fazer uma mudança no Rio. Acho que um dos entraves, ou talvez o principal entrave, infelizmente, no Rio de Janeiro, eu não sei nem se tanto é financeiro. Financeiro não dificulta, mas o entrave político. Falta de vergonha, falta de vergonha, de vontade de fazer acontecer. É inacreditável. Quando você olha para trás e vê o histórico político do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro nos últimos tempos, é lamentável, né? Então, tá na hora de nós termos uma Câmara e uma Prefeitura à altura, realmente, dos anseios da população do Rio e do que se precisa fazer, de fato, no Rio de Janeiro, né? Maravilha, Ricardo. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que a gente endereçou a maioria das perguntas falando o que a gente falou, a questão da privatização, a questão de soluções mais localizadas em comunidades menores, a essência do problema, né, a necessidade da gente atuar na Câmara dos Vereadores e ocupar mais a Câmara dos Vereadores. Então, Ricardo, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, senão eu vou pedir para você fazer as suas conclusões finais, se despedir, falar da tua rede, chamar a turma para vir te ajudar nesse processo aí, que é um processo muito duro. Eu acho que hoje já falamos demais. Olha só, nós estamos aí juntos, eu acho que nós estamos muito afinados, a turma do Novo é muito boa, né? Tem uma equipe boa, eu acho que a gente vai para disputar, a gente vai para fazer a diferença, né? Eu acho que saneamento é um ponto essencial, universalização do saneamento básico no Rio de Janeiro é o mínimo que se espera de uma cidade de primeiro mundo, uma cidade do porte do Rio de Janeiro, uma marca internacional, não é isso? A gente não esqueceu até da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, há 200 anos que tem um programa de despoluição da Baía de Guanabara que a gente não sabe como é que anda. Em 2007, já tinha um compromisso lá da prefeitura, né, para sediar a Olimpíada 2016, de fazer avançar isso. E tudo me engana que eu gosto. Então eu acho que tá na hora de a gente fazer uma opção política mais séria, mais consequente, e eu acho que o Novo está aí para ocupar esse espaço e, se Deus quiser, a gente vai levar gente boa aí para ajudar o Rio de Janeiro e para mudar essa situação no Rio. A minha equipe está aí, nós estamos juntos, tem muita gente que está torcendo por nós e que tem certeza que vai ajudar quando a campanha começar mais firme, vai ajudar a gente aí a ter um bom resultado. Maravilha, cara. Obrigado aí por você participar. Estamos juntos.
Abraço Eu quero grande. chamar a atenção que todos, isso eu acho uma coisa muito legal, todos os postulantes a vereador, eles sabem que eles estão num trabalho conjunto, Isso. que o mais importante é que a gente tenha muitos votos na hora da votação para a gente eleger o maior número de vereadores. E Perfeito. o compromisso do Novo é que não importa quem seja eleito, quem for eleito vai ter muita qualidade, porque tem a marca do Novo, passou pelo processo seletivo e comunga desses principais princípios e valores. Então, Ricardo, nós vamos juntos. Perfeito. Eu estou Vamos trabalhando juntos, junto com a turma toda, é uma coisa só. A gente quer atrair mais gente, como a gente, para entrar na política. Eu acho que a nossa principal missão é a principal missão do Novo, atrair gente do bem, gente boa, para sair da indignação e entrar em campo, entrar na ação. Minhas redes sociais, sou Fred Luz, meu WhatsApp é 989-00-3030. Divulguem esse WhatsApp também, para quem quiser estar sendo informado o tempo todo e quiser depois organizar reuniões como essa também. A gente não está podendo fazer presencial, a gente está fazendo todo dia uma live, sempre com a nossa turma, e tem em mente que a nossa luta não é fácil, ela é muito dura, ela depende de nós e nós estamos dando a alma por isso, estamos fazendo tudo o que é possível, mas ela depende muito de você que está aí assistindo também. Depende muito. Eu até brinco assim, que você fala assim, eu estou torcendo por você, Fred. Fala assim, então eu estou ferrado. Porque torcer é pouco, sabe? Eu acho que cada um de vocês tem que chamar mais gente, tem que chamar para conhecer, pelo menos, para ouvir, para conhecer essa proposta do Novo, que ela é realmente diferente. Eu sei que as pessoas são muito incrédulas e céticas em relação à política, é normal que seja, porque os exemplos são péssimos, mas o fato é o seguinte, se ninguém fizer nada, a gente já não tem esperança. Então vamos fazer alguma coisa, vamos tentar. Ricardo está aqui para isso, eu estou aqui para isso, os postulantes do Novo estão aqui para isso, vários voluntários do Novo que não são candidatos estão aqui para isso, para a gente ter uma chance de, dentro da política, a gente mudar e acabar com a politicagem e com esse saque que é feito e com esse descaso que é feito em relação a todos nós que cumprimos as nossas obrigações, cumprimos as leis, pagamos os nossos impostos. Vamos juntos. Vamos amanhã juntos, tem Fred. mais, amanhã vai É ser isso aí. às 5h30 com Adalberto. Nós vamos mudar o horário, vamos fazer um teste no horário mais cedo, porque nesse horário está tendo muita concorrência. Embora hoje, de novo, viu, Ricardo? Parabéns. O Ibope está lá em cima. O Ibope está lá em cima, está muito bom. Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, Vamos Fred. juntos. Um abraço para todos. Obrigado. Abração.